Olá, pessoal. Chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre a propriedade overflow, tá? A overflow, ela serve para tratar o conteúdo que excede a um determinado elemento, tá? A gente vai ver isso na prática. Agora, os valores possíveis são visible, que é o padrão, tá? Se a gente não fizer nada, por padrão ele já é visible. Aí eu tenho a opção hidden, a opção scroll e o auto. A gente vai ver na prática cada um deles, tá? Bom, esse slide aqui já acabou, então por isso mesmo eu já vou direto aqui para o brackets. Olha só, tenho aqui no meu arquivo, no meu diretório, eu já criei um arquivo com esse nome aqui, ó, 14 underline overflow.html, tá? Dentro desse arquivo, o que eu tenho? Eu tenho algumas divs, tenho uma classe div1, classe div2, div3 e div4. E dentro de cada uma dessas divs eu tenho um parágrafo, tá? Nada demais aqui, tranquilo, ok? Muito bom. O que eu vou fazer aqui? Vamos começar a formatar todas as divs, tá? Então eu vou pegar aqui no meu style o que eu quero. Eu vou querer um padding de 10px, por exemplo. Quero colocar um border de 1px solid black. Quero também colocar uma largura de 20%. Aliás, vou até colocar essa medida aqui em porcentagem também. Então, vou colocar aqui 2% e vou colocar também um margem de 2%. Tá? E para que esses caras fiquem um do lado do outro, eu vou colocar um display inline block, tá? Display inline, aqui inline block, desse jeito. E eu preciso, para esse exemplo, colocar uma altura para poder testar. Então, vou colocar 100px, tá? Também quero fazer o seguinte, ó, font, family, só para ficar melhorzinho para enxergar, e um font size aqui de sei lá, 18px, desse jeito. Vamos testar. Vou abrir esse cara aqui no Live Preview. Deixa eu fechar esse outro que a gente estava... já abriu aqui. Já estava aberto, na verdade. Vou fechar esse. Então tá lá, olha só. Tenho 3 divs, ou desculpe, 4 divs. Deixa eu diminuir um pouquinho para ver se cabe tudo numa única linha ali. Aqui eu desabilitei o Live Preview. Deixa eu fechar esse cara e abrir de novo. Aqui, agora sim. Bom, tá ótimo assim. Não coube numa única linha, mas não tem problema. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, ó. Na div 1, eu vou colocar o overflow visible, tá? O visible o que é? É exatamente a mesma coisa do que estava lá. Por padrão, ele já é visible. Ou seja, o conteúdo que excede ao tamanho do elemento é visualizado na tela, tá? Esse que é o padrão. Agora, eu poderia fazer... Opa, aqui esqueci de fazer isso aqui. Div 1, mas só para você ver que não vai fazer diferença nenhuma, tá? O próximo é eu fazer o seguinte, ó. Div 2. Div 2 eu vou colocar um overflow aqui, hidden, desse jeito, tá? Overflow hidden. O que vai acontecer? Exatamente, olha só, ele foi lá e escondeu um teco do texto, tá? Ele escondeu um pedacinho do texto. Como ele está com display inline block, por isso que deu essa diferença aqui. Mas não se preocupe com isso aqui não, tá bom? Se quisesse deixar na mesma linha, a gente poderia tirar isso aqui e colocar um float left, por exemplo, ó, tá? Olha só, já ficou tudo na mesma linha ali, virou aquela bagunça ali embaixo, não tem problema, tá bom? Posso até colocar uma margem um pouquinho maior no topo. Então, vou colocar 50px de para cima e para baixo, tá? Ó, para a gente poder enxergar aqui onde termina esse texto, tá bom? Então, vamos lá. Overflow hidden, ele escondeu o pedaço do texto, tá? Poderia ser texto, poderia ser imagem, poderia ser qualquer coisa, tá bom? A outra opção é a opção scroll, né? Vou copiar isso aqui. A div 3 vai ter um overflow scroll. Olha só. Se eu olhar, olha só que interessante, ó. Ele já coloca ali uma barrinha de rolagem ali para eu poder
visualizar o texto todo, tá? Então essa é a diferença. E para fechar, o que seria o overflow alto? Vamos lá. O overflow alto seria, se precisar de barra de rolagem, coloca. Se não precisar, não coloca. Tanto é que nessa minha div3 que tem overflow scroll, se você reparar, ele colocou também barra de rolagem embaixo, mesmo sem necessidade. Esse aqui não, olha só. Ele colocou ali, ó, só onde precisa, tá? Só na vertical, ok? Um outro detalhe é que se eu fizer o seguinte, ó, vou pegar esses caras todos aqui, os dois últimos, e vou diminuir a quantidade de texto, tá? Então, div3 tem o scroll, div4 tem o alto. Se eu olhar, ó, esse cara aqui, ele tem o scroll, né? Esse aqui tem o scroll, esse aqui que está com alto não tem. Por quê? Porque não precisa. O texto coube ali, então tá tranquilo, não precisa mostrar scroll nenhum, ok? Se eu copiar mais texto aqui, ele volta, olha lá, agora sim ele coloca o scroll lá, tá? Então a propriedade overflow, gente, é para isso, é para tratar o conteúdo que excede a um elemento, tá? O que a gente estava usando até agora, que era para limpar elementos com float dentro e tudo mais, aquilo é uma grande gambis, tá? O overflow não foi criado para aquilo, mas eu sei que resolve, então é o que a gente acaba utilizando, tá bom? Bom, é isso aí, galera. No próximo vídeo a gente vai falar de outro assunto. Até lá!